A gente começar, eu queria fazer uma oração para a gente sintonizar aqui. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Está um dia muito agradável, um clima frio que eu gosto. Que possamos, nesse momento, Pai, pensar no Senhor e temos reflexões acerca do que eu estou propondo aqui para aprendermos. Que possamos manter nossa concentração e possamos entender mais, para que assim podemos entender mais sobre a sua graça, Pai. Oro-te grato. Amém. Então, vamos começar, então. Só deixa eu projetar minha tela aqui. Hoje, a aula tem um pouquinho diferente. Eu vou começar a aula apresentando as slides. Em um determinado momento, eu vou dividir minha tela e vou começar a explicar um pouco sobre a genealogia. Então, já aviso que a gente vai ter uma pequena mudança de rumos hoje. O tópico de hoje é os personagens bíblicos. Nós vamos revisar a genealogia dos reinos de Israel e Judá a fim de recordarmos a ordem dos eventos narrados pela Bíblia. Veremos também evidências arqueológicas sobre a existência de alguns personagens bíblicos. Por fim, falaremos brevemente sobre a história de Jesus. Por que essa aula, eu idealizei ela para nós passarmos pela história da monarquia de Israel, que são os livros entre 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, e 1 e 2 Reis, e um pouco de Crônicas. É mais esse escopo. Mas por que eu peguei especificamente, vamos falar desse escopo? Porque eu vou falar de personagens da Bíblia, e para isso eu achei importante que a gente lembrasse quem eles são, porque a Bíblia tem muito personagem, tem muitos reis, tem muitas pessoas, todas elas às vezes têm um nome até muito parecido, então a gente pode ficar confuso. Então, eu decidi fazer dessa forma, que a gente vai pegar uma genealogia e a gente vai observar para a gente não ficar perdido e perceber de uma forma mais relevante do que simplesmente eu soltar um monte de nome aqui e vocês não entenderem nada. Então, a gente vai avisar. Se você não chegou a ler esses livros, não tem problema. Eu não vou dar muito spoiler, porque até por causa da questão do tempo, porque são muitos personagens, mas vou te dar uma instigada, sabe? Para você dar uma olhada lá e depois você procurar os nominhos deles e você vai encontrar. Então, é mais essa a proposta da aula mesmo. E no final, a gente vai falar um pouco sobre Jesus, sobre a historicidade de Jesus. No meu foco da minha área de pesquisa é especificamente o Antigo Testamento. Eu estudo o meu bacharelado em letras em hebraico, eu estudo cultura judaica, mas eu estudei um pouco sobre o Novo Testamento num livro específico. Então, eu só trazer algumas coisas sobre Jesus, que é o que eu cheguei a estudar. Então, basicamente, essa é o que a gente vai aprender, é o que a gente vai aprender nessa aula. Mas, primeiro, alguns adendos sobre nomenclaturas, alguns adendos sobre as datações e alguns adendos sobre o excerto aqui apresentado. Vou explicar. Parte 1. As nomenclaturas. Diferentes pronúncias. Como a Bíblia é traduzida em diferentes versões e suas cópias mais antigas estão em grego e hebraico, é natural que haja uma variação nos nomes. Trata-se de um problema muito complexo traduzir nomes, pois nomes não possuem correspondência em outras línguas. O que é feito é uma adequação dos sons. Portanto, é possível que os nomes aqui apresentados variem um pouco de Bíblia para Bíblia. O que isso significa? Quando você abrir a sua Bíblia, você vai procurar pelos seus personagens, mas talvez os nomes deles estejam um pouquinho diferentes dependendo da versão, dependendo da edição, às vezes, porque os personagens, conforme eu fui falando, são nomes traduzidos. E traduzir nome é uma questão, como está escrito aí, é uma questão complicada, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, não se assuste, a sua Bíblia não está errada, não significa nada disso. Simplesmente uma questão complicada que vai depender de edição para edição, como eles vão decidir traduzir isso. E a variação é pouca, tá? Já adianto que não é muita. Mas como alguns nomes são parecidos, talvez assuste. E outra coisa é que, isso já é da minha parte, se por acaso é possível que eu pronuncie um nome errado às vezes, porque eu estudei os nomes em inglês, porque tudo que eu li estava em inglês, e também em hebraico.
Depois eu tive que passar por uma versão da Bíblia que eu não lia, que é a nova versão, não eu coloquei na versão Almeida Corrigida Fiel, por causa que é o que é referenciado. Então, eu fiquei um pouco bugado. Então, talvez eu falhe um nome às vezes e a pronúncia está um pouquinho diferente. Só avisando caso, para não, se eu pronunciar, fiquem um pouquinho atentos a isso. Mas vamos lá. Exemplo de variação. No hebraico, o nome é Isabel. Em grego, é Yesdabel, ou Isabel, ou Isabel. É que o grego é uma língua muito antiga, então ele teve muitas variações ao longo da história. Então, o nome, ele tem várias pronúncias possíveis em que os estudiosos têm averiguado qual é o som mais próximo. Então, eu coloquei todos só para não ter confusão. Em português, vai chegar como Jezebel ou Jezabel. Jezebel é mais próximo do hebraico, Jezebel. Ou Jezabel é mais próximo do grego, Jezabel. E como está a nota aqui, frequentemente as Bíblias evangélicas preferem se aproximar do grego, pois o texto hebraico não vocalizado possui certas incertezas, apesar de provavelmente ter a pronúncia mais adequada. Eu preferi o texto hebraico, porque eu estudo hebraico. Mas não é apenas a Bíblia. Essa variação de nomes ocorre, na verdade, em qualquer situação que você tem que traduzir, inclusive os nossos próprios nomes ao longo da história. Vou dar um exemplo. No francês, era Gautier e Nissimère, que é Gautier da ilha de Cimer. Não é uma ilha, é uma região, desculpa, eu falei errado. Em inglês, o Gautier vai virar Vautier, que vai virar Walt. E Nissimère vai virar Disney, vai virar Walt Disney. Em português vira Walt Disney, é o nome em português. É por isso que a gente nunca deve ter preconceito com o nome dos outros, porque o nosso nome também é uma variação. Todos, não tem exceção. Todos os nomes são a variação de alguém que tentou adaptar o nome de um outro lugar, aí pronunciou errado. Então, não é para a gente se surpreender, esse nome é esquisito, esse nome não é. Isso não faz sentido. Tiago, esses nomes bíblicos que a gente chama de bíblicos, eles também são adaptações de tradução. Então, vamos ter um bom senso e não vamos falar mal do coleguinha. Não vamos usar o nome do coleguinha. Então, vamos lá. Parte 2. As datas. Esse é o segundo adendo. As questões das datas. A questão das datas. Devemos ter em mente que nosso interesse em lembrar datas é algo da nossa época. Dados como datas distantes nunca foram de grande importância para os antigos. Mas quando tentamos usar da ciência para entender o passado, eles se tornam essenciais. Como assim? Vamos ser sinceros, uma coisa que meu pai já falava, que meu pai é uma pessoa bem prática, e ele falava assim, para que a gente tem que estudar história? Porque que adianta que, sei lá, saber o ano que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil? Para a gente tem um valor, porque tem um valor social, histórico, que a gente vive numa sociedade assim. Mas se você for pensar bem, há 1000 anos ou até menos, não tem realmente motivo prático para você tentar lembrar de um passado longínquo. Não tem motivo. Não faz nenhum sentido Abraão sentar lá e ficar pensando, faz quantos anos será que Eva nasceu? Não tem lógica, não resolve nada na vida dele sentar e pensar isso. Esse interesse da gente de tentar fazer uma linha do tempo e coisas assim, é um interesse da nossa época, porque a nossa época vai tentar categorizar os tempos a partir da ciência histórica. Mas sem isso, vai conforme a vontade do indivíduo, de querer lembrar ou não. Então, esse é um pequeno adendo. Devemos entender que o ser humano é limitado também em conhecimento, tanto em largura quanto em profundidade. Como assim? A gente não consegue entender as coisas do ponto de vista da gente entende a história por inteiro e a gente também não consegue entender os detalhes da história. A gente está sempre limitado. Mesmo na Bíblia, há coisas que Deus não quer que saibamos. Por exemplo, dando um exemplo, a questão das datas. Às vezes não dá data, às vezes não fala nada. Às vezes dá um lugar que não tem mais referência real. Tipo, todas as pessoas morreram que sabiam o nome daquele lugar, hoje ninguém mais sabe onde fica. Mas nada impede da gente tentar.
Curiosidade, Deus ele fala que se você procurar, você vai encontrar, na medida que ele deseja dar a nós. Então, vamos continuar. Então, é importante a gente ter em mente as intenções da Bíblia. Eu escolhi uma escritura que eu acho que é essencial para a gente continuar, que é essa de 2 Timóteo. Ela fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Logo, a escritura não tem pretensão de ser documento historiográfico, ainda que possa se prestar esse papel ocasionalmente. Como assim? A Bíblia, ela não é um livro de história. Ela não quer ser um livro de história. Ela quer ser um livro para, como está escrito ali, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para tornar o homem apto para toda boa obra. Essa é a primeira finalidade dela. Não quer dizer que ela só sirva para isso. Ela pode até informar a gente sobre a história. Por exemplo, a história do Egito foi uma coisa que a gente aprendeu com a Bíblia um pouco. Conforme a gente foi estudando, a gente foi, como a gente viu na aula passada, que a gente foi descobertas arqueológicas, no caso, os assírios babilônicos, que a gente descobriu os templos deles. A Bíblia fala desses povos e ela fala a verdade sobre esses povos. Mas ela não se prende aos detalhes. Ela não tem interesse de focar como era a vida de um babilônio ou israelense na época, o dia a dia, coisa assim. Não é o foco dela. Então, acho que vou continuar. Hoje, o tempo é relativo. Hoje em dia, em nosso mundo globalizado, nós medimos o tempo de forma universal e constante, ou seja, consideramos que, se estamos no ano de 2021 aqui em São Paulo, na Bahia também estamos no ano de 2021. Vocês que estão aí em BH, é 2021. Vocês que estão aí em Salvador, 2021. Se tiver alguém do Rio, 2021. Está todo mundo em 2021. Mas isso é uma ideia moderna. Os antigos tinham outras formas de contar o tempo, que variavam um pouco de pouco a pouco. Que a Bíblia ela tem uma forma própria de contar o tempo. As dinastias. Uma das formas mais recorrentes que é encontrada na Bíblia é o uso de dinastias. Você já deve ter assistido filmes sobre o Oriente Antigo e ouvido algo do tipo, na época da dinastia Ming. Sabe aqueles filmes de medieval? Aqueles filmes antigos que falam no tempo da dinastia de não sei quem, aconteceu que X e Z, essas histórias. E a gente fica assim, mas o que quer dizer dinastia? Uma dinastia pode ser entendida como o período em que um indivíduo e sua família permanecem no poder. Então, a dinastia Ming é o período na China em que a família Ming, o imperador Ming, estava lá no poder. E essa é a dinastia Ming, isso que quer dizer a dinastia Ming. Assim, a dinastia davídica, que veio de Davi, é o período em que Davi e seus descendentes estiveram no poder, que é o que a gente vai estudar. A gente vai estudar a dinastia davídica. Como que a Bíblia faz? Frequentemente, a Bíblia irá contar o tempo baseado na permanência de um determinado líder que está no poder. Essa forma dá informação suficiente para o antigo israelita, mas não necessariamente atende os anseios por detalhes da nossa época. A gente vai ver um exemplo em Isaías 1, mas já aviso uma coisa, é o que eu falei. A gente não pode ser anacrônico e pensar que o passado vê é o mesmo que a gente vê agora. Os propósitos são outros, as intenções são outras. Então, esse interesse histórico talvez não ocorra, porque não era da época. Como eu expliquei, às vezes não é útil. Então, vamos ver lá. Isaías 1 faz referência para aqueles que estão próximos, mas faz pouco ou nenhum sentido para aqueles como nós estamos distantes. A seguir, apenas algumas perguntas que o texto não responde e nem pretende respondê-las, pois se trata de um método da época que eu vou explicar no final. Como assim? Vou ler a escritura que tem umas introduções no meio. A escritura diz: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. A pergunta que fica é, se você é um israelense, você sabe quem são essas pessoas, você sabe, você estava lá, você entendeu tudo que eu falei. Mas, se você nasceu na Índia agora e você não sabe nem o que é cristianismo, e você abre para ler Isaías 1:1, você entende nada, porque o que ele está falando é o seguinte, é um tal de Amós, que não se sabe quem é,
Você está falando uma tal de Judá e Jerusalém, que se você não sabe que é, também não dá referência nenhuma onde fica isso. Uns tais de reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que também não fala quem é, num tempo que eles reinavam. Quanto tempo durou esses reinados? Tipo, quanto tempo passou do reinado? Pô, também não sei. Então, isso quer dizer nada, mas para a maior parte do mundo, na verdade. Mas por quê? Só explicando. É intencional isso. Quando você vê que essa forma de introduzir o texto é um método utilizado pelos escribas. Como assim? Se você for ler para o texto de Isaías, principalmente do de Jeremias, eles usam muito isso porque é a forma que você escreve no Oriente Antigo. Por exemplo, quando vai falar, Deus vai falar alguma coisa, ele vai falar tipo assim: o Senhor falou. Aí o Senhor vai lá e fala a mensagem dele, fala: e eu sou, e termina com ele falando: e eu sou o Senhor e eu falei. O que quer dizer isso? Isso, na verdade, é só uma forma de você avisar que é um discurso direto, que é quem a pessoa que está falando, que agora está falando, não é mais o autor. Porque nessa época não tem ponto, não tem vírgula, o texto em hebraico é tal qual retinho, tipo, é só o texto reto. Não tem nenhum tipo de pontuação ou forma de direcionamento. Então, eles eram presos a formas estéticas, que é, como eu acabei de citar, para fazer referência à citação, de quando alguém falou, uma citação direta. Então, essa forma de você escrever, localizar a pessoa, também é uma forma de referência no Oriente Médio Antigo. E você tem que seguir essa fórmula, porque senão as pessoas não vão entender o que você está falando. Hoje, para a gente é óbvio, mas é porque a gente está vindo de uma cultura letrada de mais de 2.000, 4.000 anos. Para eles que estão lá na antiguidade, isso é uma coisa ainda que ninguém pensou. Você vai pensar, mas isso é óbvio. Mas se você pensar um pouco, sabe que se vocês comprarem café, antigamente o copo de café que você comprava não tinha aquele papelzinho, as pessoas seguravam o copo de plástico e queimavam a mão. Uma coisa você só botou, um cara foi lá e descobriu botar o papelzinho em volta do copo de café e ele não queima a sua mão. É uma coisa até burra, mas demorou um tempo para as pessoas descobrirem isso. Então, o método, os métodos para expressão do texto foram se adaptando e se adequando conforme a nova realidade. Outra questão sobre as datas são os calendários. Porque calendários diferentes resultam em datas diferentes. Atualmente, a gente está em 2021, segundo o nosso calendário. Mas, segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.781. Então, se você for procurar 2021 no calendário judaico, você vai ver um negócio completamente fora da realidade. Provavelmente isso vai ser lá na época antes de Abraão, se você botar isso. Temos evidências que os judeus utilizaram um calendário comum desde 1300 a.C. Quer dizer, é um calendário que eles usaram até essa época. A gente tem evidências de que a gente encontra registros deles marcando em pedras e etc. e tal. Mas isso não significa que os autores da Bíblia referenciam o mesmo calendário, que todos eles referenciam o mesmo calendário. Como assim? O fato de eu falar usando um calendário não significa que outra pessoa também usa, como está aqui embaixo no exemplo que eu dei. Não há como provar que 40 anos no deserto são os mesmos 40 anos do reino de Davi, que são os mesmos 40 anos de uma pessoa com 40 anos hoje em dia. Os calendários podem ser diferentes. Não estou dizendo que eles são, só para deixar bem claro isso. Isso não é uma afirmação categórica, mas é uma dúvida, porque se você for calcular as datas, às vezes elas não batem. Então, provavelmente existe uma diferença, mas a gente não sabe qual é. Como eu falei, nem tudo da história a gente entende. Falando em 40 provavelmente é um número simbólico, quando a Bíblia fala, pois sua recorrência é exagerada no texto. Mas também pode ser algo do tipo, passou uma geração, ou é uma forma do autor alegar a própria incerteza, uma vez que ninguém mais está vivo para testemunhar. Exemplos. Deus faz chover 40 dias e 40 noites nos tempos de Noé. Moisés passou 40 dias de jejum no Monte Sinai a sós com Deus. O povo de Israel passou 40 anos no êxodo pelo deserto, em
anos em êxodo pelo deserto, rumo à terra prometida. Elias passou 40 dias e 40 noites caminhando até o Monte Horebe. Israel viveu 40 anos de paz sobre os juízes. Duraram 40 anos o reinado de Saul e Davi e Salomão, os 3 primeiros reis de Israel. Veja, não estou dizendo que não foram. Não é esse o ponto aqui. O ponto é que é a dúvida, porque ao mesmo tempo que a gente pode afirmar, a gente também pode questionar. Será que esses 40 dias, esses 40 que ele fala, é um número exato ou é um número aproximado? Porque às vezes eles estão. Porque 40 anos, por consequência, é a média de vida, às vezes, de uma pessoa do Oriente Médio antigo. Então, praticamente, eles estão falando como se passou uma geração, como eu citei ali. Então, pode ser que eles estejam dizendo isso, passou uma geração, mas não tem mais ninguém vivo na época que eu escrevi para dizer quanto tempo realmente foi. Porque, lembra, como eu falei, não se tinha o hábito de anotar o tempo na maior parte do tempo. Então, é incerto. Não é errado, é apenas incerto. Consequências. Não é possível traçar uma linha do tempo historiográfica utilizando apenas da Bíblia. Como dito, a Bíblia frequentemente nem se presta esse papel e utilizá-la com essa intenção trata-se de desvio de função. O que é desvio de função? É quando você lê um poema e você interpreta ele literalmente. É quando você, sei lá, você assiste uma notícia de jornal e você acha que é fantasioso, ou um artigo de médico e você sente que aquilo lá é falso porque é alguma coisa. Você está desviando a função do texto. O texto ele tem uma intenção que, como eu falei, repito, é instrução, não necessariamente documentação. Muitos autores, principalmente cristãos, tentaram estabelecer datas para os acontecimentos. Mas até as melhores estimações são, em última instância, suposições baseadas em opiniões, não fatos. Por isso, não citarei aqui datas, exceto quando houver uma fonte externa que confirme determinado período. Porque cada autor que eu leio dá uma data diferente, às vezes completamente diferente. Então, eu não me sinto confortável de passar um monte de datas para vocês fazerem uma linha do tempo histórica, que basicamente pode ser refutada num piscar de olho. Tipo, qualquer outro autor que vocês verem, vocês vão ficar com dúvida pensando, mas não foi nessa data? Eu só vou falar quando tem alguma coisa que realmente assegura que é aquela data. E se você não está convencido ainda, porque, mas segundo a minha Bíblia X, segundo a minha Bíblia Thompson, segundo a minha Bíblia Chat, a data para o Éden é X. E aí o autor deve ter estudado. Mas, como vocês podem ver aí, a data para o Éden, conforme vários autores cristãos, e alguns judeus, no caso Maimônides, eles não concordam em absolutamente nada. Varia de 3.952 a.C. até 5.592 a.C. Isso, mais de 2.000 anos de intervalo, é um exemplo perfeito de imprecisão. Então, tomem cuidado com esse tipo de afirmação categórica, às vezes ela não é muito confiável, eu já aviso logo. Às vezes a gente quer muito entender uma coisa e a gente passa por cima de alguns critérios. Então, tomem cuidado com isso. Parte 3. Aê, finalmente, vamos falar das pessoas. Chega de lero-lero, né? Chega de adendo. Mas eu vou começar com uma questão. Por que não falar do começo? A seguir, nós abordaremos a monarquia de Judá e Israel, como eu prometi. Não menti, a gente vai falar disso. Mas por que não começar de Abraão a Moisés? Porque você deve adorar Abraão e Moisés, se vocês já ouviram falar. O cara lá, o pai da fé, por que não começa a falar dele? Ou Moisés, o cara lá do Sinai, o parça lá que fez cair maná do céu lá com Deus. Estava lá, ele chegado com Deus. Por que não começa dele? Somente pessoas de alguma linhagem nobre eram capazes de treinar pessoas para serem escribas. Como eu falei, o hábito de registrar a história não é uma coisa comum. Aí fica a pergunta para vocês. Quantos de nós temos uma estátua erguida em nossa homenagem ou temos nomes escritos na calçada da fama? Porque é exatamente isso que a gente encontra quando a gente vai noticiar o passado. Se você vai encontrar o nome, como vocês vão ver aqui, o nome de alguém inscrito em alguma coisa,
é porque é tipo, é um monumento, é um negócio assim que é para reis, é para não sei quem. E, sendo bem sincero e direto, quem é Abraão, quem é Moisés na fila do pão? Vamos ser um pouco retos aqui. Abraão era um pastor, tipo, por que alguém escreveu alguma coisa sobre ele? Não tem motivo. Moisés, tem mais motivos para não falar de Moisés. Moisés foi um criminoso egípcio. Por que um egípcio ia escrever sobre Moisés? Não tem motivo para ele falar sobre Moisés. Só se for um retrato falado do Moisés da época, mas tirando isso, não tem nenhum motivo para falar de Moisés. Então, ao longo da história, antes da monarquia, é muito difícil da gente encontrar, e não há muitas esperanças mesmo, porque não tem motivo. Não tem nem razão para alguém anotar aquilo lá, fazer um texto de si. E até porque, às vezes, até uma questão de idolatria. Por que o Moisés ia fazer uma estátua dele? Isso não ia ser um negócio meio estranho, bater o contexto de Deuteronômio? Não faz sentido, entendeu? Então, é só explicando que dificilmente a gente vai ter alguma evidência, porque, naturalmente, como eu falei, não é do contexto. Vamos começar, então. Essa aula, como eu falei, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ter que dividir a minha tela. Eu vou apresentar para vocês que eu fiz com muito trabalho, muito esmero, apesar de não ser muito estético, a genealogia da monarquia de Israel. Vocês conseguem ver aqui Saul, Jonatas, Bossete, está visível para vocês? Não, Johnny. Só está aparecendo a página do Reino Unificado. Agora. Vocês conseguem ver agora? Ainda não. A mesma página está aparecendo. Estranho, porque eu testei essa semana passada. Eu acho que você vai ter que encerrar a apresentação e iniciar novamente, escolhendo a tela que você quer apresentar. Ok. Já volto, então. Cadê a apresentação? Vocês conseguem ver? Agora sim, Johnny. Vocês veem? Vocês veem a imagem e o texto ou só a imagem? A imagem e o texto para cada direito. Desculpa, deu uma cortada aqui. Vocês veem a imagem? Sim, dá para ver tudo. Dá para ver os o que está dois, escrito nos quadros. Ok. Que bom. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu testei isso, mas aí de última hora às vezes dá uma zica, mas felizmente deu certo. Então, o que eu vou fazer com vocês é basicamente o seguinte. Eu vou apresentar com você com a ilustração, para vocês não ficarem perdidos visualmente, ao mesmo tempo que eu leio o slide para descrever os acontecimentos. Então, essa basicamente... Eu fiz com muito esmero, mas como vocês podem ver, eu fiz isso no Paint. Eu não tenho muitas qualidades artísticas, digamos assim. Eu fiz com muito esmero, mas não necessariamente com a melhor coisa do mundo. Mas vamos começar. Vamos começar do Reino Unificado, que é o ponto. Na verdade, eu falei errado. Tá, esse slide está errado. Aqui é o rei... não, tá certo, tá certo. Eu estou confundindo com os dados aqui. É o Reino Unificado quando não tem a separação ainda de Judá e Israel. O primeiro personagem dessa bagaça... A gente poderia começar do profeta, mas a gente vai começar realmente da figura histórica. Saul é o primeiro rei de Israel. Só que esse cara, ele não foi fiel a Deus, então foi escolhido um outro rei para entrar no lugar dele. Se vocês forem lá ler, você vai descobrir que a história de Saul fala que sobre a religiosidade e como Deus não quer apenas que a gente faça ofertas e quer que a gente tenha um coração sincero, que busque a ele e seja obediente, com sinceridade. Então, essa é a história de Saul, que é esse cara aqui. Depois de Saul, vem o famoso.
Eu vou ser breve, tá, nas inscrições, porque o tempo é limitado e, como vocês podem ver, é muita gente. Davi foi então escolhido um jovem para entrar no lugar dele. Mas ele não subiu ao trono imediatamente. Ele foi perseguido por Saul por muitos anos. Saul, então, morre, como também seu filho Jonatas. Então, um pouco diferente, como eu falei, às vezes eu tive um pequeno equívoco com relação a nomes. E só então Davi sobe ao trono. Então, Saul morreu, Jonatas também morreu, e Davi subiu ao trono. Davi e Isbosete. A tribo de Judá, que é da onde vem Davi, considera Davi como rei de Israel, mas as demais tribos consideram Isbosete como rei legítimo por ele ser filho de Saul. Olha, Isbosete é o primeiro rei. A guerra dura até que Isbosete é assassinado pelos seus próprios homens. Davi, então, se torna o rei de Israel e faz Jerusalém a capital do seu reino. O reino ainda está unificado. Davi se torna rei e adquire muitas esposas. Ele também adota para si o filho deficiente do seu amigo Jonathan, Mefibosete. Como você pode ver, o filho de Jonathan está ligado com os filhos de Davi. O primogênito de Davi era Amon, mas Amon era mimado e cruel e estuprou a sua meia-irmã Tamar. Davi faz vista grossa para o filho. Essa história ensina que nós podemos sair do zelo para a negligência, que é o que acontece com Davi. Davi, ele é fiel no começo de toda a vida dele, e que depois que ele assume o trono, depois de um tempo, ele fica frouxo. Ele olha para os problemas e não quer se meter com eles. Davi e Batseba. Davi, então, cobiça a mulher de Urias, um militar, e o assassina para se casar com ela. Com a mulher chamada Batseba, ele terá o seu filho Salomão, que está aqui. Absalão. Seu irmão Absalão, irmão de Salomão, assassina Amon em vingança pela sua irmã. Lembra que o Amon estuprou a Tamar. Então, o Absalão, porque é irmão eles são meio irmãos, porque eles têm mães diferentes, como vocês podem ver aqui. Eles têm mães diferentes, porque, como eu falei, Davi teve muitos filhos, muitas esposas. Só que Absalão era irmão de Tamar, enquanto Amon era só meio irmão dela. Absalão vai lá e tenta, depois de se vingar da sua irmã, ele tenta dar um golpe de estado no pai, depois de um tempo. Acaba sendo assassinado enquanto os cabelos, que diz a Bíblia que ele tinha lindos cabelos, estão enroscados em uma árvore. A história de Absalão nos ensina que nossa ambição pode ser nossa ruína, porque ele queria muito uma coisa e, basicamente, isso foi a destruição dele. Salomão, que está aqui. Batseba com Davi gerou Salomão. Quem herdará o trono de Davi será Salomão. Salomão irá construir o templo, cumprindo a promessa de seu pai. Salomão recebe grande sabedoria de Deus. Ele foi considerado o homem mais sábio do mundo. Salomão terá muitas mulheres, mas até mais que o pai. Entre uma delas, provavelmente, a rainha de Sabá, que vou falar no próximo slide, que está aqui, como vocês podem ver, a rainha de Sabá. Contudo, a sabedoria de Salomão não salva da idolatria. Um ensino que o conhecimento não nos exime da prática. É uma das lições que a gente pode aprender com Salomão. Ele fala muita coisa sábia, mas no final ele cai em idolatria. Ele, de certa forma, abandona Deus. Eu não lembro se a Bíblia expressa isso dessa forma. Mas é um ensino de que só você entender coisas não significa que você está realmente num relacionamento com Deus, que faz parte do que eu falei na primeira aula, de que você entender sobre arqueologia, você entender sobre quem foi Jesus, etc. e tal, não quer dizer nada, em última instância, se você está separado de uma prática que envolve uma confiança em Deus, uma obediência sincera, amorosa, que entende a graça dele por nós. A rainha de Sabá, que essa está aqui. Você não devem saber, mas existem judeus na Etiópia. Na verdade, até pouco depois da Primeira Guerra Mundial, nem os judeus sabiam que existiam judeus na Etiópia. Dá para saber como ninguém sabia disso.
O estranhamento existe porque o judaísmo não se tornou relevante em nenhuma outra população no mundo, exceto os israelitas. Vou dar um abre aspas aqui. Em nenhuma outra população no mundo, antes do período medieval. Teve um período medieval em que o judaísmo teve um crescimento lá no Oriente Médio. Mas isso é muito tardio, é já lá com o islamismo, é uma época completamente diferente. E a Etiópia está afastada de Israel por quase 5.000 quilômetros. Eu vou mostrar no mapa para vocês. A explicação dos próprios judeus etíopes é de que a rainha de Sabá foi a responsável por trazer o judaísmo até a Etiópia. Eles mesmos falam isso, os judeus etíopes que falam que foi a rainha de Sabá, que teve um relacionamento com Salomão, e eles nasceram lá. A diferença principal sobre... Eu fiquei sabendo disso porque teve meu professor um dia passou um filme para a gente sobre a retomada de Israel. E depois de um tempo, Israel chamou as pessoas, os outros judeus do mundo, para voltarem para lá também. Mal sabiam eles que existiam judeus que não eram alemães, judeus que não eram hispânicos e judeus que não eram árabes. Existiam estágios de judeus etíopes, que, diferente de todos os outros, eles são negros. Então, eles passaram por muito preconceito, porque também, de onde eles vieram, eles estavam em plena Idade Média. Eles literalmente não sabiam o que era energia elétrica, eles não sabiam o que era isso em 1970 e 1980. Eles não sabiam o que era carro, eles não sabiam o que era rádio, eles não sabiam nada. Eles usavam aquelas roupas típicas e moravam em cavernas. Para você ter noção como esse povo é muito restrito. Então, só para mostrar para vocês, a Etiópia, não sei se vocês conseguem ver bem, ela está 5.000 quilômetros de distância. Isso aqui é muita distância. E principalmente nessa época que não tem avião, não tem jato, não tem nada. Você tem que ir a pé. Imagina você ir a pé para a Etiópia até Israel, andar 5.000 quilômetros. Entendeu? Porque, fala, mas eles tinham camelos, cavalos. Camelos, cavalos não aguentam a viagem inteira. Eles têm que passar por uma região desértica, que aqui é o Saara e tal, que é a parte mais seca. Isso daqui é muito, muito, muito... É uma viagem muito, muito difícil. Então, é muito estranho que Israel, se você falasse que tem judeus na Síria, você ia falar, normal. Tem judeus no Iraque, você fala, normal. Mas não tem judeus na Síria, não tem judeus no Iraque, tem judeus na Etiópia. Isso é estranho, porque é muito distante. Aí, deixa eu lembrar se eu coloquei na ordem certa. Aí eu pulei no slide. Existe outra escritura que faz menção ao povo etíope, que diz assim, em Atos 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Se você já leu Atos, a primeira coisa que você vai pensar nisso, você pensa, quem é esse cara? Porque ele está indo lá para a Etiópia, ele é da Etiópia, está voltando para a Etiópia, e está lendo o livro do profeta Isaías, e ele vem adorar a Deus. É tipo, isso basicamente é uma informação que você fica meio, parece que não bate muito com a história, porque é um pouco aleatório, parece. Mas se você for ver nesse contexto, como está escrito aqui, nada na passagem explica para o leitor que há judeus na Etiópia, ou que o homem é judeu. A passagem não diz é um judeu etíope. Ela diz que o homem estava lendo o profeta Isaías e estava curioso. Podia ser muitos curiosos que às vezes vão lá e falam com Jesus, ou falam com os apóstolos, como acontece em vários outros casos, é o que dá a entender. Mas se acrescentarmos esse dado que existem judeus na Etiópia, a passagem passa a fazer muito mais sentido, pois este seria o momento em que Deus envia as boas novas de Jesus, primeiro para os judeus, no caso, os judeus também, os judeus etíopes, não só os judeus de Israel. Se lemos o texto dessa forma, temos uma surpresa sobrenatural de que a Bíblia está enviando uma mensagem para um povo que nem nós, nem os seus autores deveriam saber da existência. Eles são tão poucos que até hoje são apenas 4.000 na Etiópia. Hoje, eu estou falando hoje. Não é um povo muito considerável em número. Há um adendo. Como eu falei que nem seus autores deveriam saber, ninguém pode falar o que o autor de Atos sabia ou não sabia.
se ele conhecia um judeu etíope na vida dele, pode ter conhecido 20 judeus etíopes, pode ter crescido na Etiópia. A gente não sabe, porque a gente não sabe tantos detalhes da vida das pessoas. Mas parece um pouco informação demais para um autor escrever aquilo, porque ele, ao mesmo tempo que ele sabe que os apóstolos fizeram, ele sabe o que está acontecendo também na Etiópia. Ele parece que é tipo... Sério, a visão que dá, parece que ele é Deus, porque no sentido de que ele consegue ver, tem muitas perspectivas sobre um monte de informações seletas e reclusas de determinados ambientes, que para ser selecionadas, precisariam de muito... Como posso falar? Um exagero de erudição, na verdade. É muito incomum isso, porque você não é como hoje, que você tinha o hábito de visitar países. Na verdade, se você voltar 50 anos atrás, a menor parte dos brasileiros, assim, de longe, nem 1% dos brasileiros, visitou outro país. Imagina naquela época em Israel, e imagina visitar a Etiópia. Então, isso é uma coisa muito inconsistente. Então, isso, do meu ponto de vista, é uma evidência de que é uma coisa sobrenatural. Mas vamos seguir. A separação dos reinos. Após Salomão, os reinos se separam. A tribo de Judá e, posteriormente, a tribo de Benjamim fundaram o reino de Judá. As demais 12 tribos fundaram o reino de Israel. Agora, o mapinha vai mudar um pouquinho, porque, como vocês podem ver aqui, são 2 reinos. O que está em verde vai ser o reino de Judá. O que está em roxo vai ser o reino de Israel. Para não confundir vocês, a gente vai começar pelo reino de Israel. O primeiro rei de Israel é Jeroboão, que era da tribo de Efraim, a maior das tribos de Israel. Jeroboão é seguido pelo seu filho Nadab, mas Nadab é morto por Baasha, um dos seus generais. Eu escrevi com um azinho a mais aqui, porque no hebraico é Nadab. Ele lá é assassinado por Zimri. Quando tiver uma setinha, é porque o carinha foi assassinado. Ele foi assassinado por Zimri, assim como toda a sua família. Guarda essa informação. Mas Zimri não consegue sustentar o poder e comete suicídio. E quem entra no comando é Omri. A dinastia de Omri. Omri, então, assumiu o poder depois de um pequeno conflito interno. Não se sabe certamente sua origem, ninguém sabe muito bem, não fala qual é a tradição dele. Mas Omri é o primeiro personagem da Bíblia que temos evidências arqueológicas. Não é uma questão... A pedra moabita ou a estela de mesa. Como eu falei na aula anterior, uma estela é um texto comemorativo que o rei da época escrevia. Como eu falei, é uma coisa de também ter esse nome escrito na calçada da fama. É um rei que tem que escrever sobre você. A estela teria sido feita aproximadamente por volta de 830 a.C. Seu texto diz: no que toca a Omri, rei de Israel, setensional, isso é uma parte que está meio dúbia, este humilhou Moabe durante muito tempo. O texto está fazendo queixa, falando que o rei Omri teve uma guerra com os Moabitas. Além dessa citação, ela comprova outros lugares bíblicos como Atarot e Nebo, que está em Números. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Reino de Israel. Omri é sucedido por seu filho Acabe. Daqui vai para aqui. Acabe se casa com Jezebel, uma princesa fenícia. Existe um dilema sobre Acabe. Por um lado, ele foi um rei que não agradou a Deus. Por outro, foi um período de grande crescimento econômico para Israel. Isso significa que não deveríamos medir nossos líderes pelos seus resultados, mas pelos seus corações. Porque resultado você pode fazer sem ser espiritual. Você pode ter resultado literalmente atropelando. De certa forma, Adolf Hitler foi extremamente efetivo quando ele conquistou a Europa. E isso não quer dizer absolutamente nada sobre a moral dele. Então, a gente tem que medir as coisas com as lentes corretas. O monolito de Cook. O monolito teria sido feito por volta de 879, 852 a.C., em homenagem ao sucessor militar do rei Salmanaser III. Esse carinha, ele é o herdeiro do cara que eu não consigo pronunciar o nome, porque o nome dele são muito complicados, tá, gente? É do cara que a gente estudou na aula passada, que desenterrou 2 templos, dois palácios. E um dos palácios é do pai desse cara.
ele menciona Acabe em sua lista de reis derrotados. 10.000 soldados de Acabe, o israelita. Eu não coloquei tudo, porque o texto é 1.000 soldados, não sei quem, 1.000 cavaleirinhos do Egito, e, enfim, é muito repetitivo esses textos. A família de Acabe. Acabe tem filhos, Acazia, Jeroão e Atalia. Atalia fará parte da família real de Judá, por meio de casamento. Dentre os três, só há menções extra-bíblicas ao nome de Jeroão. A Thalia, ela não está visível aqui, mas ela vai ter uma relação com o reino de Judá. Então, eu não coloquei ela aqui próxima. Ela tem uma perninha, mas ela está distante. A Estela de Dan. Essa é muito importante. Não se sabe exatamente seu criador, mas supõe-se a época de 870, 750 a.C. Seu texto é incerto e fragmentado. Como você pode ver, a pedra está quebrada. Não dá para ler muito bem. Mas tem um trecho que dá para ler que é muito importante, que ela diz o seguinte: Acasias, filho de Jeroão, na casa de Davi. É a referência mais antiga ao nome de Davi. Isso quer dizer que Davi existiu? Não necessariamente, mas isso é um forte indício, porque se existe a casa dele, é estranho que exista a casa que não tem seu nome. É muito exótico você botar um nome diferente numa dinastia. Então, de certa forma, isso é uma prova de que Davi existiu, mesmo que sobre ele, além da Bíblia, nada tenha sido escrito. Mas isso é uma menção ao nome dele, que vale certamente. Geu. Vamos voltar para cá. Não se sabe a origem de Geu. Eu coloquei aqui uma origem dos meus autores, mas eu não concordo com ela e é muito controverso. Mas muitos supõem que seja descendente de Omri. Ele é ungido pelo profeta Elias como rei e mata Jezebel atirando-a de sua janela. Ele não somente tem uma menção extra-bíblica, como é o único personagem bíblico que possui uma representação pictográfica. Jeú, ele vai matar a família, ele vai matar Jezebel e o Acabe. Lembrando do assassinato de Zinri. Ele vai falar que Zinri é um assassino e eu assassino você também. E é tudo muito sanguinolento, essa parte da Bíblia. Ele está falando de pessoas que trazendo vinganças e vinganças. Obelisco negro. Esse é muito bonito. O obelisco teria sido feito por volta de 841 em homenagem ao sucessor militar do rei Salmanaser III. Também. Esse é o sucessor dele. Ele representa Jeú, filho de Omri, trazendo presente de prata. Esse tem um detalhe a mais que eu vou mostrar. Não sei se vocês conseguem enxergar. Está um pouco pequeno, porque o negócio é muito grande, então não cabe tudo num slide. Mas dá para ver que é um monte de pessoas entregando coisas para o rei. E Jeú é o carinha que está prostrado no chão, porque ele foi derrotado na guerra. Não sei se vocês conseguem ver. Ele está prostrado no chão enquanto os servos deles carregam as ofertas de paz. A dinastia de Jeú. A dinastia de Jeú parece ser uma dinastia pacífica, pois tem uma rara sucessão de pai para filho. Como vocês podem ver aqui, até então todo mundo matando todo mundo. Agora é uma linha direta. Dos seus filhos, apenas Joás tem um registro histórico. Não confundir com o Joás de Judá, tem um outro Joás lá. A Estela de os nomes são complicados, tá? Estela de Adadenirari é datada em cerca de 796 a.C. Ela diz: recebi 200 talentos de prata, 1.000 talentos de cobre, 2.000 talentos de ferro, 3.000 vestuários de linho com enfeites muito coloridos, o tributo de Mari, da terra de Damasco. Recebi a homenagem de Joás, o samaritano, do governo Tírio e do governo Sidônio. Ele está citando Joás. Depois de Jeroboão, Zacarias, que é o Jeroboão II, está errado aqui, tá? Zacarias é assassinado pelo seu general Salum, dando fim à dinastia de Omri, que até então era direto, não é mais Zacarias. Salum recebe um golpe do estado de Manaém. Manaém é citado nos anais do rei Tiglath-Pileser. Eu não consigo pronunciar muito bem.
Eu não vou entrar em detalhes, porque, como eu falei, vai ficar muito texto se eu for passar por todos. E eu não consegui imagem desse. Ele tem um filho chamado Pecaias, que eu coloquei aqui um pouquinho errado por causa do Szinho. Que, como eu falei, varia um pouco e eu fiquei muito confuso fazendo esses slides, na verdade, como eu mesmo falei. Peço perdão por esse detalhe. E o que acontece com ele? Adivinha? Ele também é assassinado pelo seu general. Pecai é assassinado pelo general Peca. Peca também é citado nos anais de Tilagrapilas. Terceiro. Peca é assassinado por Oséias, que não é o Oséias profeta, tá? Salamazé V invade Israel e leva sua população para o exílio, que é o rei lá da Síria. Muitos nunca retornam. As tribos, muitas delas não retornam. E esse é o fim do reino de Israel. Não tem mais reino de Israel depois disso. Agora, a gente está um pouquinho atrasado, porque, como eu falei, é uma aula um pouco mais longa, mas acho que dá tempo. Retornando ao reino de Judá. Absalão, a gente vai voltar para o reino de Judá. Aqui foi o reino de Israel. Absalão terá uma neta chamada Maacá, que se casa com Rehoboão, filho de Salomão. A consequência disso é que Absalão consegue que sua linhagem esteja no trono. Lembra que Absalão caiu do cabelo bonito, que queria ser rei? No final das contas, ele consegue que pelo menos sua família esteja no trono. Então, temos uma série de transições pacíficas que eu não vou entrar em detalhes. Abias, Azá, Josafá, e tem uma série de transições pacíficas. Até que cheguem a Atalia. Curiosidade, Jeorão, que não é Jeroboão, é parecido, mas é diferente, se casará com Atalia, filha de Jezebel. Atalia se tornará a única mulher a ser rainha de Judá e a única monarca a não ser descendente de Davi. Acasia terá seu nome citado na estela de Teldã, como já dito. Se você voltar lá naquele texto que cita Davi, está o nome dele citado lá. Atalia tenta se livrar de todos os herdeiros do trono, mas ela esquece de um, Joás. E ele então retoma a linhagem davídica, porque ela, adivinha? Já é. Aí tem outra geração de sucessões bem pacíficas, passando para Amazias, Uzias, Jotão. Jotão tem seu nome citado num selo, que é um negócio para você carimbar cartas, e que diz Acás, filho de Jotão. Então, tanto Jotão quanto Acasias têm uma referência extra-bíblica. Ezequias. Ezequias reinou na segunda parte do exílio, no Reino do Norte, e ele aproveitou a oportunidade que o outro reino tinha saído e tomou o território para aumentar o território de Judá, ocupando agora o território ocupado de Israel. Há diversas evidências arqueológicas que atestam sua existência, principalmente documentos assírios. Por exemplo, sabemos que ele reconstruiu os muros ao redor de Israel. Como vocês podem ver, isso aqui é Israel, uma figura meramente ilustrativa de como seria Israel. Vocês podem ver que não é muito grande, é uma cidade que tem 3, 4 ruas, mas na época era grande. O reino de Judá. Ezequias consegue deter o avanço dos assírios. Ele é sucedido pelo seu filho Manassés. Manassés também é descrito no registro dos assírios, que eu não vou entrar em detalhes. Ele é sucedido por Amon, de modo que seus filhos Josias assumem o poder com apenas 12 anos. Josias morre e é sucedido pelo seu filho Joacás. Joacás é deposto pelo faraó Neco. O faraó tem uma guerra lá e depõe ele. Joacás é sucedido pelo seu irmão Joaquim, que quem entra no lugar dele, na verdade, é Joaquim de Judá. Após 11 anos, Joaquim é sucedido pelo seu filho Jeconias. Jeconias tem seu nome registrado entre aqueles que foram exilados da Babilônia e também nos registros babilônicos. Fim do reino de Judá. E Jeconias foi feito cativo pelo imperador Nabucodonosor. Quem assumiu o reino foi Zedequias, que será o último rei de Judá. Após isso, ocorre o período do exílio da Babilônia, que acaba a monarquia de Israel. Fim do reino de Judá. Aí estamos acabando. Mas e Jesus? Ei, meu Jesus, vamos lembrar dele. Existem várias citações históricas, a maior delas é indireta, a maioria delas é indiretas, mas é possível fazer inferência. São coisas, sei lá, como é o mesmo nome agora?
me escapou a palavra, são desenhos e coisas do tipo que dão a entender que estão falando de Jesus, mas são indiretas, então é meio estranho. Mas tem que são algumas que são mais diretas. A indireta mais antiga é desse tal de Marabar Serapion, que não é cristão, ele é politeísta, etc. e tal. É um escritor sírio, em uma das suas cartas, é um escritor sírio, que em uma das suas cartas cita, entre sábios como Pitágoras, eu coloquei citação direta, tá? Sócrates, um rei sábio executado pelos judeus. Quem deveria de ser? Eu acho que não foi Paulo. Esta pode ser a menção mais antiga a Jesus, que no caso a data desse documento é 74 depois de Cristo. Além disso, há o Testemunho Flaviano, feito por Joséfo de Antioquia, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo, que a gente vai ler ele, que é a última coisa que a gente vai ver. Esse é o Testemunho Flaviano, que diz: havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi autor de coisas admiráveis, um professor tal qual que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos seguiu a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto, essas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamada por causa dele, não está extinta até hoje. É o que Joséfo fala. O problema: existe um desacordo entre os especialistas sobre a autenticidade do texto. É uma questão linguística sobre o emprego de uns vocábulos, que eu não vou entrar em detalhe. Além disso, não há referências ao manuscrito, exceto já na era cristã. Se alguém tivesse citado esse pedaço do texto do Joséfo em outro documento, seria uma prova cabal, certeira, mas infelizmente não tem. Ao mesmo tempo, o fato de não ter não significa que esses argumentos invalidam de alguma forma o texto, porque para você provar que um texto é falso, você tem que provar que o texto é falso, não só supor. Logo, invariavelmente, é uma citação extra-bíblica a existência de Jesus, de um judeu. Joséfo não era cristão, ele era judeu, então ele não tem conflito de interesse. E o que aprendemos hoje? Que a nossa preocupação com o tempo não é a preocupação dos antigos, como muitas vezes não é da Bíblia. Aprendemos sobre o reinado de Israel e Judá, fomos capazes de comprovar parte da verdade bíblica a partir das citações extra-bíblicas. Lemos um relato de alguém que possa ter conhecido os primeiros cristãos, que foi Joséfo. E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido um pouquinho mais comprida do que a anterior. Peço perdão pelas slides, mas eu estou sem óculos, então foi muito difícil revisar esse texto inteiro, porque eu não estou enxergando muito bem. Então, alguns detalhezinhos, como vocês viram, em relação aos nomes, foi um pouco complicado, até porque eu já estou cansado de ler nomes em hebraico, inglês e depois em português. Então, é mais ou menos essa foi a nossa aula. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Vou parar de projetar. Deixa eu beber uma água. Posso ser a primeira? Então, eu não te conheço, Tony, direito, né? Meu nome é Rose, eu sou de Oeste, Osasco. É assim, eu amo o livro de crônicas e o livro de reis, porque, na verdade, esse livro me ajudou muito na minha vida, né? Porque, assim, eu tenho uma filha, hoje ela tem 32 anos, e ainda não é cristã, mas será. Então, teve uma época de culpa, né? Que eu me culpei, onde eu estava errado. E aí, eu lendo livros de crônicas e reis, eu descobri assim, eu via, puxa, tinha um rei que era maravilhosamente bom, o filho, um crápula. E às vezes era inverso, né? E às vezes era inverso, o pai era um crápula e o filho completamente obediente a Deus. E aí, eu falei assim, onde está a lógica, né, disso, né? Então, aí que eu comecei a ver
que realmente, como você falou no início, a Bíblia é um livro de instruções, né? Ele não é a lei talógica. Uhum. Eu que compreendi lendo esses livros é que é uma coisa pessoal o relacionamento com Deus. É você e ele, independente de pai, mãe, né? É um chamato, né? É quase um chamato realmente, chamado específico, né? Que certas pessoas, graças a Deus, nós temos, né? Para estar seguindo, né? Que a gente olha que nossos parentes, eu, minha família, também tenha esse chamado, né? Então, assim, eu amei sua descrição. Foi assim, olha, eu fiquei assustada do início, como você for falar, mas depois eu amei, né? Essa introdução, legal. Parabéns, gostei muito, viu? Legal. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. O texto, em primeiro lugar, que se todo rei fosse bonzinho, se fosse tipo assim, um rei bonzinho, rei bonzinho, rei bonzinho, rei bonzinho para sempre, seria suspeito, né? Vamos ser bem claro aqui, né? Não é um livro de ficção, que a gente senta... A ficção é assim, senta lá, tem 2000 anos do rei malvado e vai ter 200 reis malvados, porque é o que acontece na ficção. Algumas pessoas, elas têm um caráter, os filhos talvez não tenham o mesmo caráter, ou os filhos dos filhos sejam outro caráter. Então, é a realidade. Às vezes a gente sei lá, você é uma pessoa, às vezes, sei lá, introvertida. Seus filhos são extrovertidos. Você não tem controle sobre os seus filhos. Seus filhos têm a própria vida, que mostra a realidade. Então, e como eu mostrei também, eu acho que foi o que você falou, ressaltou bem isso, de que a Bíblia, você provavelmente leu esse livro e provavelmente não sabia da ordem histórica das coisas, e foi um livro relevante na sua vida. Então, não é um detalhe muito importante o que eu estou trazendo aqui. Eu só estou trazendo essa informação para a gente entender mais sobre o assunto. Mas o principal é isso que você comentou mesmo. A gente pode entender a Bíblia, existe lógica nela, Deus tem um conhecimento para nós, mas o essencial é a prática e o nosso coração. Então, é só isso que eu queria enfatizar que você falou. Muito obrigado. De nada. Johnny. Bem, obrigado, viu, pela sua aula, foi realmente excelente, muito interessante a gente encontrar evidências da Bíblia, né, dos acontecimentos bíblicos em artefatos históricos, arqueológicos. Tudo bem que a gente não precisa dessas coisas para, né, ter fé no nosso Deus, mas também não deixa de ser curioso, né, e de alimentar também, de alguma forma, a nossa fé. Assim, só um comentário, essa questão, você trouxe a genealogia ali dos dois reinados. Eu acho que se um judeu tivesse assistindo essa aula, nossa, ele ficaria assim maravilhado, né? Seria bem diferente da nossa experiência com genealogias. Porque para o judeu, o significado dele, o significado histórico dele, deriva dos seus antepassados. Né? Acho que é por isso que a genealogia é tão importante para os judeus. Porque quando você vai lá em Gênesis, e a gente vê que o nome que encabeça a genealogia, né, é a pessoa mais importante. Porque é depois dela que vem, né, todos os seus descendentes, e esses descendentes, eles encontram a sua importância histórica à luz da primeira pessoa que aparece na genealogia. Só que se a gente vai para Mateus, a gente percebe uma coisa extraordinária acontecendo. Porque o tema de Mateus, como qualquer outro dos evangelhos, é Jesus. E, na verdade, qualquer outro material escrito do Novo Testamento. Só que Jesus ele não aparece no começo. Jesus ele vai aparecer no fim da genealogia. Ou seja, ele culmina. É em Jesus que a genealogia culmina. E por que isso é interessante? Porque é Jesus que ressignifica a importância histórica de todos aqueles que vieram antes dele, até mesmo Abraão, até mesmo Adão. É a partir de Jesus que tudo que ficou para trás é ressignificado
e inclusive o que vem adiante de Jesus, que somos nós. Né? Então, diante da grandeza de Cristo, da sua importância do ser que ele representa, ele vai, de fato, ressignificar tudo o que era antes e tudo o que vem depois. Né? Por isso que Hebreus diz que Jesus era, é e continua sendo Deus, né? Então, assim, só para trazer uma reflexão, porque como você falou bastante de genealogia e terminou em Jesus, eu lembrei desse detalhe que para mim é bastante inspirador. Queria compartilhar com vocês. Mas muito obrigado mais uma vez, viu, Johnny? Legal. Esse lance da genealogia. O judeu é conhecido como o povo da memória até hoje. Eles são o povo da memória. Não é à toa que a gente tem a Bíblia e não tem outros documentos da época tão bem preservados, porque eles têm esse lance mesmo de vamos guardar e preservar o que os nossos antepassados falaram. E o que você falou foi super sentido, porque quando a gente vai ver Jesus, ele não chega lá do nada, ele chega do céu, de certa forma, não é do nada. Ele fala, os profetas falam sobre mim, é sobre isso que vocês estão vendo, aquilo que vocês sabem do que eu tô. Vocês deveriam saber, pelo menos, de com quem vocês estão falando, porque eu sou essa história que vocês estão realmente tentando entender e tentando se relacionar no seu presente. Eu sou essa relação com o seu presente. Então é muito relevante o que você falou de ter como posso falar, de certa forma, uma aplicação dessa genealogia toda. Mas muito obrigado, Bruno. Eu acho que a Ana quer fazer um comentário. Fica à vontade, Ana. Johnny, obrigada pela aula. Eu queria, assim, os historiadores que eu ouvi questionam a existência de Jesus. Eu queria saber se você conhece algum, se tem alguma corrente forte que questione a existência de Jesus Cristo. Olha, eu li os autores mais céticos possível, incluindo o mais cético de todos, que é Israel Finkelstein, que é um arqueólogo israelense, e também Thomas Romer, e nem eles acreditam que Jesus não existiu. Por quê? Porque o fenômeno que eles tiveram é um fenômeno, até de certa forma, vamos colocar do ponto de vista cético, tá? Vamos ter que pensar como uma pessoa cética. Não teria as mesmas proporções que é um fenômeno inventado, se ele não fosse uma pessoa real. Porque as circunstâncias em que acontece, elas são circunstâncias muito, como posso falar, não são casuais, tipo, vi um cara, ele era rei de judeus, e ele era rico, e ele se dizia muito bom, e ele era sábio, que era o que todo mundo esperava, né? Não, era um cara da esquerda, de certa forma, ninguém sabia quem era, e morreu crucificado, entende? Então, isso antigamente, até a década de 50, teve um certo rebuliço que as pessoas não acreditavam, mas hoje em dia, até os autores mais céticos, eles tendem a confirmar. Claro, sempre tem exceção, não vamos falar para todo mundo, mas geralmente não. Eles não acreditam que Jesus é o Messias porque eles são ateus, mas eles acreditam que realmente ele foi um filósofo, alguma coisa do tipo. O Lucas queria fazer uma pergunta também, Lucas? Oi, Johnny, tudo jóia? Obrigado, cara, por compartilhar um pouquinho do que você conhece, você tem estudado, entendido. Realmente, cara, isso ajuda muito a gente ter uma visão mais panorâmica, né? Mais abrangente do que aconteceu da história, né? A gente, vamos dizer que somos adotados, né? A nossa história também, né? Somos um povo de Israel adotados por Deus. E é bom, cara, a gente tem um poderoso do nosso Deus e existe evidência disso. Claro, não precisa de uma comprovação disso, porque é feliz assim, mas a gente está vendo aí cada vez mais esse fundamento, argumentos que podem ser usados para poder, muitas vezes... Desculpa, a ligação está picando um pouquinho, eu não estou conseguindo entender mais. Está picando? Fala um pouco mais devagar, eu acho que você fala um pouco mais devagar. Tá, vou falar mais pausadamente. Basicamente, o que eu fiz até agora é agradecer. Muito obrigado por compartilhar. E a minha pergunta, de fato, está entendendo bem o que estou falando agora? A minha pergunta, de fato, é sobre
um autor, né, que você citou, que é o José. A gente em casa está há um tempo fazendo um estudo cronológico da Bíblia. É bem difícil fazer isso, porque não tem muita, assim como você mesmo disse, não tem muitas. Isso começou em tal era, isso tem em tal era, então a gente pegou uma lista que segue mais ou menos a ordem cronológica, e em paralelo, a gente tem em casa o livro A História de Deus, escrito por Flávio José, historiador judeu, né? E o livro é dado como se fosse ele escrito. São várias estruturas deles, textos deles organizados, tirando cada hora e tudo mais. Só que há uma questão sobre controvérsias do próprio Josefo, e questão de, o pessoal fala assim, cara, o Josefo não está com nada. Então, entra essa questão. É um autor que eu vejo que ele traz muitas minúcias acerca de muitos detalhes, porque ele é um historiador e tudo mais. É uma fonte confiável, de fato, que a gente poderia pegar. E quais outras fontes seriam mais palpáveis para nós, o leigo, para a gente poder pegar e estudar junto com a Bíblia? Para poder acrescentar mais ao nosso estudo, porque nem no meu caso, eu estou pegando em ordem cronológica, os livros, tentando fazer esse estudo. Olha, fizeram uma pergunta similar na aula passada, e essa é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade. Porque eu praticamente faço parte da academia. E o que eu estudei foi porque, adivinha, eu tive que fazer uma prova muito difícil. E muito difícil. Muito difícil. Mas, então, o meu foco de estudo foi o conteúdo acadêmico. E conforme eu vou assistir, às vezes, vídeos do YouTube, conforme eu tive meu conhecimento, às vezes, é um pouco específico demais, eu não consigo, às vezes, assimilar isso como posso dizer, de uma forma que eu consigo discernir até onde esse vídeo, alguma coisa, por exemplo, no YouTube, às vezes, que eu procurei, até onde esse vídeo ajuda e até onde ele não ajuda. Então, eu tenho muita dificuldade em destruir onde as pessoas começarem, para onde as pessoas deveriam começar. Porque há livros que instruem esse começo, mas já adianto que o que eu procurei em português, nenhum deles é muito bom. Todos os livros que eu tive que ler, todos estavam em inglês, francês, espanhol, todos eles estão muito... E até os que dizem assim, manual simplificado da arqueologia bíblica. Eu falei, só se for simplificado para o aluno de Oxford ou de Harvard, porque eu fui ler um negócio, é um monte de citação, é um monte de tudo técnico, que é para ser um mais simples, assim. Então, eu não sei como ajudar sobre isso. Mas fiquem tranquilos, porque, como eu falei, existe uma certa divergência sobre os assuntos. Mas no final das contas, é uma divergência que não é muito, assim, gritante. É só uma divergência de opinião, que existe em todo lugar, em toda área. Eu não sei se responde a sua pergunta, na verdade. Se eu não responder, você pode reformular. Ok. Obrigado. Muito obrigado. Ajudou. Ok. Stella, você ia fazer uma pergunta? Eu ia só fazer um comentário sobre que o Johnny estava falando sobre que os judeus são o povo da memória, né? É interessante, há um tempo atrás eu tive uma informação vinda de uma senhora que, digamos assim, já foi professora, diretora de escola judaica e tudo, e ela estava comentando que os escribas deles, até hoje, que eles chamam de sofer, né? Para eles escreverem, copiarem um versículo da Bíblia, que eles colocam, aquele versículozinho que eles colocam na caixinha, na entrada de cada casa, um versículo, eles levam um dia inteiro de trabalho, sendo que eles não podem ser interrompidos, porque o trabalho deles é tão minucioso que uma diferençazinha né, na forma, um detalhezinho ali, como eles colocam tipo, algo parecido com um apóstrofo, uma coisa o pode Yud mudar é uma letra.
Pois é, pode mudar completamente o significado do texto. Então, que é extremamente minucioso. Achei isso sensacional, porque com certeza, né, se a Bíblia chegou até nossas mãos, como chegou, né, então, ao longo dos séculos, né, muito se deve também a esse zelo desses escribas, né, que sempre foram realmente muito zelosos, enfim, né, detalhistas, né? É isso. Só queria fazer esse comentário. É interessante porque, assim, existem vários judeus. Os judeus a gente generaliza, mas eles são, de certa forma, igual aos cristãos em número e variação. Então, tem variação deles. Mas, ainda assim, para vocês terem noção como eles realmente pegam esse negócio da memória, se você for ver as escrituras que Josué, ou Êxodo, ou Deuteronômio, que fala, lembre de mim, e muitos deles interpretam isso literalmente como decore todas as leis. O Bar Mitzvah, que é a festa que os judeus fazem quando estão na puberdade, basicamente é citar todas as leis, depende de 613, depende da vertente judaica, as mitzvot que eles falam, e é isso, você vai citar literalmente todas as leis que você encontrou no Pentateuco. A gente tentando decorar a escritura e ele decorando o livro inteiro. Entendeu? Esse nível de precisão. E eles têm que repetir tal qual. Isso é uma prova. Ele tem que repetir com alguém acompanhando o texto. Então, é muito interessante. Alguma outra pergunta? Johnny, queria te fazer uma pergunta. Tudo bem. Eu já li alguns comentários, algumas críticas, né? Em relação à falta de achados arqueológicos que fizessem referências a, por exemplo, reis, né, de importância maior, como Davi e Salomão. Existe no meio acadêmico esse tipo de pensamento mesmo? Como? Tem. Inclusive, foi uma questão com o meu trabalho. O que acontece é que eles consideram que nunca existiu a principal vertente do Israel Finkelstein, que é um dos principais críticos da Bíblia, ele considera que nunca existiu uma monarquia unificada. Por quê? Qual é o argumento dele? Só para explicar. É que o Israel ele não tinha as devidas proporções para você ter um reino desse tamanho. Então, por exemplo, vamos falar em Salomão, que ele tem não sei o que de ouro, não sei o que, eles falam como que é inviável esse rei dessa época ter isso de ter essas rendas, digamos assim. Apesar de não o argumento dele, de certa forma, fazer até um certo sentido, não é prova cabal. Porque você falar coisas sobre o passado, eu posso sentar aqui e falar que eu sei tudo sobre a vida de Ló, e ele era meu parça, e eu sei o vinho que ele bebia. Isso não quer dizer nada, entendeu? Mas sim, eles criticam isso. Só que o argumento deles é um argumento muito frágil. Foi uma coisa que eu trabalhei no meu trabalho, eu tirei 9,8 no meu trabalho, no meu processo cético, é que o argumento dele é falho, porque é um argumento em ausência. E argumento de ausência, você comprova o que você quiser. Tipo, não há evidências arqueológicas que Davi existiu. Isso quer dizer que eles não existiram? A evidência arqueológica que você existe, então você não existe? Não é evidência arqueológica que eu existo, porque quando eu morrer, vai sumir tudo, eu não sou famoso. Isso quer dizer que as pessoas não existiram, porque elas não têm nada escrito sobre elas. Então, isso é um certo problema. Mas sim, há essa linha de pensamento, que ela é baseada nesse argumento de ausência. Como eu falei, tipo, na aula passada, sobre o Êxodo, tem pessoas que falam que o Êxodo não aconteceu. Por quê? Porque não há uma prova cabal de que ele aconteceu, mas tipo, é muito complicado, porque existe tipo de situação difícil. Mas a arqueologia, como eu falei, ela não quer provar as coisas. Então, se não tem evidência, para a arqueologia como ciência, faz sentido dizer, olha, não sei, isso não é prova, então não posso afirmar que isso existe. Faz sentido para a arqueologia alegar que uma coisa é duvidosa, entendeu? Por isso que ela não nega, ela afirma que é duvidoso, é diferente. É isso. Johnny, Oi.
eu gostei muito de algumas coisas que, para mim, fica útil na minha cabeça. Você falou sobre o tempo, que o tempo, para eles, não tem o mesmo significado que para nós. Então, a gente pode pensar que dividimos o que a gente sabe e o que aprendeu em Antigo Testamento, Novo Testamento. Esse é o tempo que nós podemos nos aprofundar na Bíblia, certo? E o mais importante que você disse aí, que realmente o que é necessário é Deus de todo o nosso coração. Então, eu agradeço muito, foi muito legal hoje, viu? Obrigada, Johnny. Muito obrigado. Continue assistindo às aulas, tá? É muito importante para mim, porque eu me esforcei. Essa aula especificamente, ela foi 80% das outras aulas, porque eu tive que revisar praticamente 4 livros da Bíblia e fazer essa genealogia toda foi exaustivo, é sério. Eu tô sem óculos, então foi muito cansativo para mim. Então, continue assistindo às aulas para me encorajar, gente. Vamos lá. Eu sei que... fazer meu marketing. Johnny, eu queria fazer uma pergunta. Com essa questão das traduções, né? Tradução da tradução. Essas traduções em português da Bíblia, elas são fidedignas? Há hipóteses de manipulação, de serem suprimidas informações? Como é que os estudiosos analisam isso? Inclusive, eu quase fiz uma iniciação científica sobre isso, e esse é um assunto que eu li muito também. Então, eu posso falar... Inclusive, talvez eu vou fazer no futuro, fazer uma série talvez sobre isso, porque é um assunto realmente que muitas pessoas me perguntam. Sim, mas já respondendo, você falou, elas omitem coisas? Sim, e tem que omitir, porque toda tradução é uma versão. Não existe tradução que é completamente fidedigna ao hebraico, é impossível, porque o idioma tem características próprias, é impossível traduzir certas coisas. E outras coisas são realmente duvidosas, porque a maior parte... A Bíblia, se eu não me engano, ela tem tipo 8.000 palavras distintas. E algumas delas que nunca se repetem, entendeu? Essas palavras nunca se repetem. Como você sabe o que significa uma palavra que nunca se repete? Então, é muito complicado. Então, a gente tem que dar uma mãozinha lá para os tradutores, porque é difícil. É sério, que é difícil. Porém, cada Bíblia, ela tem uma intenção. Se você for lá no início da sua Bíblia NVI, ela vai dizer critérios de tradução que usou na sua Bíblia. Antigamente tinha, não sei se ainda guarda isso. E elas têm alguns critérios em que elas tentam seguir. Cada Bíblia vai ter um critério, eles vão usar, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, que foi uma das que eu estudei, que minha professora adora, ela tende a usar uma linguagem muito literal e muito arcaica, que frequentemente bate mais com o que está dizendo na Bíblia. Por exemplo, quando você vai ler, por exemplo, em 1 Samuel, que Hannah, a mãe de Samuel, que ela não consegue ter filho, fala que ela tem, na Almeida Corrigida Fiel, fala, ela tem as madres cozidas, em vez de falar que ela tem ela é estéril. O que quer dizer isso? Que ela tem o ventre apertado, entendeu? Que é o termo no hebraico, mas você pode traduzir isso como estéril, entende qual é o ponto? Então, cada versão que você lê isso, você fica super exótico, você não entende nada do que isso quer dizer. Já outras versões, como a NVI, que a gente usa muito, ela é uma tradução boa. Ela, inclusive, tem um manual arqueológico lá muito comprido, que eu não tenho paciência para ler tudo. Mas ela tem uma certa tendenciosidade, sim, em relação à versão dele, que é NIV, que é a versão em inglês. Ela segue a mesma sintaxe, você percebe. Então, ela, às vezes, soa um pouco tradução de tradução. Mas, assim, todas elas são seguras. Às vezes, se você lê no hebraico, o judeu que lê no hebraico, às vezes não chega na mesma concepção que você vai ter lendo em português. Então, não é uma coisa para a gente esquentar a cabeça. São raras as traduções que a gente tem que fugir delas. Mas essas eu garanto que vocês nem chegaram a pegar, porque elas são realmente tão ruins que ninguém lê. Nem na internet tem, às vezes, para você procurar. Então é isso. Não sei se eu respondi bem, porque é muito longo esse assunto, na verdade. Já podia me delongar. Johnny, falando Respondeu bem. Respondeu, obrigada, Johnny.
Falando em internet, tem aqui um comentário da Cláudia Paes, que ela pergunta sobre a carta de Joséfo, se você poderia nos enviar. Não, por quê? Esse texto que eu peguei é de um livro, é um fragmento de um livro, que o Joséfo, inclusive, eu estudei historiografia grega no último semestre, e é muito comum, no caso, o Joséfo é um historiador, eles fazerem isso. E quando eles falam cartas, é um texto enorme. Esse texto tem tipo umas 1000 páginas. Porque não é só isso, tem muitas outras coisas. Ele vai falar a história do povo judeu, basicamente. É muita coisa, entendeu? Então, eu não posso passar isso para vocês porque tem uma questão de direito autoral. Mas, se vocês, por acaso, quiserem saber o texto em grego, que tem até na FEFELESH, que eu já vi, é licença livre, mas o grego, consultar o grego na internet tem, mas é uma questão um pouquinho delicada. Ela esclareceu. Vai lá, Sérgio. Não, eu só ia dizer que acho que mesmo sendo assim, é importante dizer que o Flávio Joséfo tem essas obras publicadas, né? Então, se você procurar na internet, em qualquer livraria nesse ramo, você vai encontrar as obras de Flávio Joséfo, né? Então, é um material acessível para quem tem interesse, né? Não é uma coisa assim tão difícil. Não, se você procurar, você acha facilmente as principais obras dele, que imagino que seja Guerras Judaicas e a História do Povo Judeu. Eu vi a História do Povo Judeu. Mas é muito legal. Eu já digo que é um livro muito legal. Eu não li inteiro, porque o negócio é meio grande, mas é muito legal. Você lê, ele não tem uma narrativa assim extremamente cansativa. É um texto histórico que vai contar conforme a perspectiva dele. Então, é um texto assim legal de ler. Não é muito cansativo. Já adianta, se alguém procurar, vai encontrar e é legal. Então, esse texto que a Cláudia está querendo, que é o que você passou na sua aula, pode ser encontrado na internet especificamente, que trata de Jesus, né? A descrição que ele faz de Jesus, acho que isso é fácil de encontrar, não? Isso é fácil. Como eu falei, o nome tem inclusive um termo técnico para isso, que é Testemunho Flaviano, que é o termo que eu usei lá. Eu posso mandar aqui de novo, vou mandar no chat, tá, o nome. O nome, é o termo técnico para designar o fragmento, que é famoso, entendeu? Ele não fala apenas de Jesus, mas um pouco antes ele fala de João Batista também. Ele fala que ele soube do tal João Batista. É um texto muito famoso. Só que eu estou com dificuldade de digitar aqui por algum motivo, mas... Eu escrevo aqui, Johnny, você quer que eu faça isso? Você passa para mim, que eu estou com mais dificuldade aqui de técnica. Ok? Alguma outra pergunta? Última chamada? Dá-lhe uma? Dá-lhe duas? Dá-lhe três? Esse testemunho flaviano, pela internet, menciona que está na obra Antiguidades Judaicas. Legal, pessoal. É o livro 18, só para a citação correta, é o livro 18, parágrafo 66 e 64, se você quiser saber exatamente onde está. Eu tenho a citação, eu achei aqui. Legal, pessoal, pela avançada da hora, acho que deu para fazer bastante perguntas para o Johnny, deixar ele descansar um pouquinho e lembrar vocês de estarmos juntos aqui na próxima quarta-feira para ver a última aula da série, tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Johnny, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigada.